Preparadas para discutir esse assunto, nós vamos mostrar para vocês um pouco do trabalho da dona Romilda em Foz do Iguaçu, para que você depois tenha discussão sobre esses mistérios da mente humana. Faustão, em Foz do Iguaçu, a natureza encanta e assusta turistas de todo o mundo. Mas na periferia da mesma cidade, bairro do Jardim Nacional, um outro fenômeno, esse sim verdadeiramente assustador, começa também a atrair gente de várias procedências. Romilda Soares Costa. Foi dia 24 de março de 70, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Bom dia, tudo bom? Bem? Tudo. O que você vai fazer agora? Vou fazer minha oração de todo dia, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado. Avental branco, bisturi na mão, Romilda receita e promete muitas vezes a cura. Opera como se fosse médica. Não é. É bom que se repita. Romilda não é médica. O que torna as cenas que você assistirá a partir de agora mais impressionantes. São macas quase encostadas num pequeno salão. As pessoas fazem fila na porta para serem atendidas. Algumas trazem o diagnóstico dos médicos. Romilda, às vezes, concorda. Outras prefere prometer a cura e, na mesma hora, sem anestesia, começa a operação. Pronto. Acabou. A pessoa deitada ou sentada fica consciente. É capaz de conversar. Romilda também. Ela não incorpora nenhum espírito e explica também que não sofre qualquer tipo de transe. Não, eu não acredito. O médico falou que não tirava isso aí. Não era pra tirar, que era pra... Cadê o cara? Mas eu lutei tanto pra tirar isso aqui. Bem, esse é um resumo do que a gente apresentou na semana passada sobre a dona Romilda, que é católica, ao contrário da maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de operação, de cirurgia, e que fazem esse tipo de trabalho, normalmente espíritas. Ela é católica, apostólica romana, e ela deixou bem claro isso. Vamos começar agora a discutir com os nossos convidados, especialmente para que você fique sabendo de uma vez por todas o que é falso, o que é verdadeiro, o que merece crédito ou não. Para começar, uma das figuras mais respeitadas e, ao mesmo tempo, polêmicas da parapsicologia. Ele é um parapsicólogo super conceituado até internacionalmente. Primeiro ele vai dizer, inclusive, o que é parapsicologia. Ele é um Padre Quevedo. Faustão, mais do que defini-la, poderíamos descrevê-la como o conjunto dos ramos da ciência que estuda o incomum, por isso misterioso. Por uma reação contra que as religiões davam palpite de tudo, um franciscano, Roger Bacon, reagiu e é o pai da ciência, estudar só o comum, o regular, o frequente. Tudo que fosse incomum o negaram sem prévio estudo. Com o avanço da reflexão científica e teológica, nasceu a parapsicologia, o conjunto dos ramos da ciência que estuda o misterioso e pertence à ciência, e não dar interpretações religiosas, que religião é outra coisa, é o sobrenatural inobservável e não o estudo dos fatos do nosso mundo. Isso pertence à ciência. O Padre Quevedo. E o Padre Quevedo agora analisa o trabalho da dona Romilda, que a gente acabou de mostrar aí. Faustão, de Romilda e lamentavelmente de centenas de outros, embora nem todos adquiram tanta fama. É um caso de polícia, exercício ilegal da medicina. Tem pessoas que acham que eu não sou religiosa. Acho que eu sou bruxa, né? E é técnica, e é truque e técnica. Não é poder nenhum misterioso. Isso a parapsicologia conhece muito bem. Caso de polícia, segundo o Padre Quevedo. O nosso Mário Enzio Júnior, que é pesquisador desses fenômenos, tem livros publicados, publicitário e jornalista. Concorda com o Padre Quevedo? É, o caso quando ele não envolve, quando envolve a parte da medicina, a prática da medicina, realmente é perigoso. O caso aí, é inegável que a pessoa tem uma hipnose. Quando ela chega para ser operada pela dona Romilda, é inevitável que o transe em que a pessoa encontra, se você viu aquela moça que foi operada, ela começou a chorar, aquele estado dela é literal um estado de que ela concordou com aquela senhora. Claro,
em que condições que ela foi até aquela senhora. Ela foi aquela senhora porque ela não teve mais esforço nenhum em outra ciência. Normalmente, então, quando a pessoa procura enfim, caso dela, seja a dona Romilda ou um outro espírita qualquer que faz esse tipo de trabalho, é porque ele está no último estágio do desespero. Com certeza, a pessoa já foi sob todas as condições, quer dizer, já foi psicólogo, não resolveu, já foi no médico. O médico, você viu a mulher disse, o médico falou que eu não podia tirar. Agora, claro, ela não recebe nenhum espírito, por quê? Ela acredita naquilo. Quer dizer, se você olhar a história, a gente tem que sempre analisar esses movimentos sobre vários aspectos. Essa ênfase que eu dou. Você pode olhar pelo lado da parapsicologia, você vai ter uma resposta. Pelo lado da psicologia, você vai ter uma resposta. Pelo lado da medicina, ou seja, você tem que analisar o todo. Cada um vai defender-se. Então, o que a gente tem que ver? É o todo. Se um psicólogo for chegar aqui, vai dar a sua explicação, vai ter verdade. Realmente, a medicina não tem explicação. Como é que essa senhora fez isso? Como é que aquela moça conseguiu parar, estancou? Não tem asepsia nenhuma. Você viu como é que está? Em que condições? Agora, é o estado. A pessoa está tão ansiosa, tão com vontade para resolver aquele problema, que acaba resolvendo. Agora, nesse caso, o Vitor Aravidengo, você que é psiquiatra, realmente, nesse estado que o Enio falou, que a pessoa está tão transtornada, está tão desesperada, que acaba sendo envolvido, ainda assim não iria sangrar, não iria doer? Veja bem, a questão básica o estado alterado de consciência, o transe, produz alterações do hipotálamo do cérebro, produz encefalinas e endorfinas. O que é isso, encefalina e endorfina? São hormônios cerebrais, uma bioquímica cerebral, onde inibe a dor e inibe até o sangramento. Então, a pessoa está vendo lá, poxa, mas não está doendo, não está sangrando. É por esse motivo. Exato, e é muito perigoso, porque o sintoma que dá para o médico é o sinal para atacar uma doença. Então, você ataca o sintoma, abafa o sintoma, mas a doença continua. Então, o risco é enorme naquela cirurgia onde corta o tumor, nas células tumorais se espalharem para o organismo todo. Quer dizer que, então, na verdade, a pessoa está esperando uma cura e o risco é pior ainda? É pior ainda. Veja bem, o Zé Igual, por exemplo, talvez ele melhorava os sintomas durante um ano, o Edson Queiroz também. Depois de 5, 6 anos, o câncer voltaria num quadro bem pior. A tendência que a gente observa a longo prazo é que as pesquisas não são feitas em 6 meses, tem que ser fazer pesquisa há 5, 10 anos. A doença volta muito Quer dizer, pior. pegar uma pessoa que fosse operada hoje e fosse seguindo a recuperação ou não dessa pessoa, e daqui a 5, 10 anos mostrar que a pessoa que foi operada, lembra daquele dia. Exatamente. Isso não é feito, né? Não é feito, esse é o grande perigo, por isso que é caso de polícia mesmo, é um caso gravíssimo. O curandeirismo está até no Código Penal, né? Curandeirismo e charlatanismo é um negócio perigosíssimo, né? Muito Olha, grave. o Padre Quevedo, portanto, o senhor está vendo aqui que já tem 2 concordando com o senhor. Agora, que todo mundo fica preocupado, pensando, embora já tivesse essa explicação, como é que o senhor explica também esse lado que não sangra, não dói, e a pessoa está tão envolvida, isso que o doutor Vitor falou? Qual é a tua explicação, Padre Quevedo? Mirindajo, um profissional desta área do ilusionismo, da mágica, de faquirismo, atravessando-se o pescoço, a língua, atravessando-se o fígado com uma espada, atravessando-se o coração com uma espada. Aí queria ver a estes curandeiros que só cortam pele e banha. Qual é o problema? Primeiro, que não se infeccione, não se pode tocar com o dedo, não pode tocar na roupa, muito menos na sola do sapato, é claro. Tem que estar muito bem desinfectado e não toque nos dedos. E daí é pura técnica. Enquanto falava, fui fazendo, preparando-me para enfiar no pescoço e tocar o acordeão. Não dói, não sangra, não se infecciona, é pura técnica. Portanto, Márcia, isso aí não tem nenhum poder, então, paranormal, poder sobrenatural, pelo que está demonstrando o Padre Quevedo? Nada, o que o Padre Quevedo fez ali foi um pouquinho de autossugestão. Ele conhece muito bem a técnica, o instrumento com que ele atravessou a garganta, ele é arredondado, né? Então ele vai afastando as células, não rompe vasos sanguíneos. Então, com um pouquinho de autossugestão, uma pessoa que tem tantos anos no ramo como é o Padre Quevedo, faz isso e coisas piores que isso. Quer dizer, naturais completamente, mas que impressionam muito as pessoas que vêm. E normalmente esse tipo de pessoas que se intitula com poderes paranormais e sobrenaturais fazendo esse tipo de cirurgia, são mais mulheres ou mais homens, Márcia? A mulher é mais abusada ou é o homem que é mais abusado nessa área? Tem para todo gosto. Aqui no Brasil, os mais famosos são os homens, né? As 3 incorporações que nós temos aí simultâneas do Dr. Fritz, os homens são mais atrevidos, as mulheres se impressionam mais com sangue, esse tipo todo de coisa.
Mas isto que aí a TV veiculou não é fenômeno parapsicológico. É um fenômeno natural, de sugestão, puramente um fenômeno de sugestão. Estamos aqui, olha, com a parapsicóloga Márcia Cobero, o Mário Enzio Júnior aqui, pesquisador de fenômenos paranormais, jornalista, publicitário com livros, o Vitor Arvinengo, que é psiquiatra, e nós temos o Flávio Pereira, parapsicólogo, graduado na USP em Ciências e Filosofia, e ele pode também dar a opinião dele. Afinal de contas, para você, Flávio, aí em São Paulo, você também concorda com os três aqui ou você tem uma outra explicação? Bom, todos que falaram aí são pessoas muito ilustres, mas eu queria que lembrasse ao padre Quevedo que a Igreja Católica eliminou 100 mil Romildas na Idade Média, e isso foi deplorável, porque os conceitos do catolicismo eram muito atrasados naquela época. Agora evoluiu bastante, porque vemos um padre Quevedo, um jesuíta ilustre, discutindo esse assunto. Mas todos aí têm, cada um, a sua razão. Ô Faustão, o importante é o seguinte: toda a ciência depende de um carro-chefe, que é o banco de dados. Então, essa Romilda é diferente de outros médiuns, cirurgiões ou logurgiões, como também se diz. Primeiro, por ser uma mulher, é muito raro que essa mediunidade, ou que nome tenha, seja acusada numa mulher. Em geral é homem, como disse um dos seus entrevistados. Mas o que é importante é o seguinte: é dividir o fenômeno, como se faz em ciência, em partes. Por exemplo, suspende-se a sensibilidade cutânea, a dor, sem anestesia. Suspende-se quase que totalmente a sangria, a hemorragia. Como é que faz? Já que o senhor está falando então, Flávio, vamos por partes, como diz o esquartejador. Então é o seguinte, o Flávio lembrou bem. Como é que é suspender essa insensibilidade da pele? Como é que se faz isso? Bom, é evidente, Faustão, que o carro-chefe, digamos, do fenômeno Romilda envolve a neurologia, como disse um dos seus entrevistados. Os russos demonstraram já há mais de 20 anos que existem pessoas que fazem hipnose por telepatia. Então seria preciso estudar esta mulher e outros cirurgiões mediúnicos se ela não tem a capacidade de provocar esses fenômenos biológicos, neurológicos nas pacientes através de uma hipnose. Ela provoca esse estado na pessoa, mas isso é pesquisa para ser feita por um instituto científico sem partipri religioso. Não se deve colocar a religião nesses fenômenos. Aliás, deixou bem claro isso aqui, Flávio. Cada um que ele defendeu a sua área, cada um vai ter uma explicação, né? Foi o que você estava lembrando, né? Exatamente. Nós temos que dividir, como é o Jack Stripador, a gente tem que olhar o todo, mas analisar por partes. Agora, nesse caso, pelo que o Flávio está falando, Flávio, não significa que o fato dela ter esse poder de hipnotizadora não significa que ela cura ou que realiza realmente uma cirurgia. Mas, ou não? Onde está a comissão de médicos que começa a acompanhar o pós-operatório? Dá opinião assim na televisão, sem ter um laudo pós-operatório? Isso é importantíssimo. Qualquer médico lhe diria: cadê o laudo pós-operatório? Não é só o fato de não haver infecção. Isso também é muito importante, porque se ela tem uma capacidade paranormal, ou que nome possa ter, esse nome paranormal é porque nós ignoramos o mecanismo intrínseco do processo, Faustão. Agora então, mas das suas experiências, o Flávio, tem algum desses que você já viu, comprovou que é realmente um cirurgião, seja por meios sobrenaturais, paranormais, eficiente ou não? Todos são charlatões ou não? Ô Faustão, você deve abandonar a palavra sobrenatural. A palavra sobrenatural é uma relíquia, é um fóssil do tempo em que a ciência não tinha condições de chegar a isso. Um dos seus entrevistados falou em endorfinas, não sei o que mais. Existem mais de 300 neurotransmissores comandando a tua vida, a tua gordura aí, a minha vida, etc, etc, etc. Imagina essa moça. Era necessário que essa Romilda fosse sobrenatural, paranormal, não tem nada a ver com isso, então, Flávio. Normalmente o povo fala disso, a própria imprensa, não tem nada de... É uma técnica, não tem nada de sobrenatural, nada de paranormal. Bom, o sobrenatural, ô Faustão, à medida que a ciência avança, o sobrenatural vai ficando natural. Claro. Não existe um sobrenatural extraordinário. As próprias religiões já estão se mobilizando para, no século XXI, analisarem tudo isso, porque o século XXI vai trazer mais luzes do que o século XX, inclusive dessa fenomenologia. Eu trabalhei durante
5 anos aqui em São Paulo, no primeiro laboratório de transcomunicação. Nós gravávamos mais de 4.000 minutos em 5 anos de mensagens e não era nada de ventriloquismo, como diz o ilustre Padre Quevedo. Nós submetemos as gravações em gravador comum a teste de oscilografia eletrônica. Batata. Eram mensagens, eram informações, eram discursos, enfim, comunicações. Eu não falo sobrenatural, vem de uma espiritualidade. Então, recomendo que a palavra sobrenatural seja aposentada. No máximo, quase sobrenatural. Em homenagem ao Faustão, podemos dizer quase sobrenatural. Tem uma opinião aqui do Maduendo. Na realidade, esse conceito é o seguinte: todos nós, dentro do conceito de paranormal, todos nós somos meio anormais. Né? Todos nós temos assim, começa pelo lado da intuição, porque a parapsicologia ela estuda a relação mente a mente, mente a matéria. Quer dizer, a dona Romilda, ela está agindo da mente com a matéria. Quer dizer, começa, a primeira coisa que a gente fala assim da paranormalidade é a intuição. Quem já não ouviu falar na intuição feminina, da intuição de mãe? Esse é o primeiro passo. Então, a partir daí, só que 80% de nós é intuitivo. Hoje está se falando nas empresas, se você não é um cara intuitivo, você pode largar a empresa, vai para casa que você não tem chance. Agora, qualquer pessoa pode fazer o que faz a dona Romilda? Não, e aí é que está. Esse estágio de fenômeno, você começa, intuição. Depois você não vai numa cartomante, ela não consegue olhar um passado remoto, passado presente, não passado remoto. Ela não consegue olhar um futuro presente, não futuro remoto. Então, o que significa isso? Já começa um outro nível de paranormalidade, até chegar nesse que você interfere na matéria. Vamos lembrar... Mas a pessoa, para descobrir isso, ela tem... A Vitor está pedindo a palavra. Ela tem que começar a fazer a primeira operação, pega um cobaia aqui, vai chegar ou não? Atenção, ninguém se meta a fazer o que dona Romilda está fazendo. Essa daí é o seguinte, a gente tem que olhar aqui, os fenômenos, ao longo do tempo, eles foram mudando. Se você olhar no início do século, apareciam fenômenos diferentes dos de agora. Quer dizer, como o Dr. Fritz, você fez uma pergunta ao Flávio e ele acabou não respondendo, e eu vou pegar a carona daí. Sim, houveram acompanhamentos que se fizeram em cima do Arigó, por exemplo. Pesquisadores de fora vieram aqui. Pesquisadores de fora estiveram com o Thomas Green Morton, que aliás é interessantíssima as coisas que o Thomas fazia. O Thomas transformava folha de banana em banana. Banana não normal, ele pegava o passarinho, matava o passarinho, morria e ele ressuscitava o passarinho. Quer dizer, e isso com um zootecnista acompanhando. Agora, é o único cara no mundo. Então não tem 2 Thomas Green Morton no mundo. Né? Fritz, o fenômeno Fritz. São poucos os fenômenos que tem no mundo. Esse país é o celeiro da espiritualidade, é o celeiro dessa... Não é pelo fato de ser um país subdesenvolvido que aqui tem mais tipo de crença? Não, eu acho o seguinte... Ou você acha que é... Eu já acho que é... Você acha que o país, quando mais subdesenvolvido, menos informação, ele é mais rico nessa área? Olha, eu vou dizer, eu dei aula 6 anos no Hospital Universitário de Taubaté, o médico está sendo formado só pela tecnologia. E esses curandeiros, essas pessoas que eu considero bem primitivas, elas entram num campo, sabe, do mágico, da esperança. Hoje está se comprovando pela psicologia, o fator esperança prolonga a vida do aidético, prolonga a vida do canceroso. Então, o psicólogo, o médico, tem que ser mais treinado para esse lado humano, lado da esperança, o lado mais do carisma na relação médico-paciente. E o curandeiro tem isso, só que ele não tem tecnologia nenhuma, não tem base científica nenhuma. Você concorda, Márcia? Olha, eu queria colocar 2 coisas importantes, pode? Com respeito a esse acompanhamento, né, pós-operatório que o senhor aí falou, não é verdade. Os casos do Arigó foram muito bem acompanhados e você mesmo deve lembrar, o Segundinho, filho do Roberto Carlos, foi operado pelo Arigó daquele problema que ele tinha na visão e se resultou num fiasco acompanhando o pós-operatório. Ele foi operado na Holanda e o médico veio aqui durante anos, continua acompanhando até hoje. Márcia, a filha do presidente Juscelino Kubitschek, operada da coluna por Arigó, por sugestão deixou de sentir dor. O problema se agravou, ela foi operada no Hospital Metodista de Houston, no Texas. Então, os casos são muito bem acompanhados. Para você não tem gente séria nessa área? Para mim, não tem gente séria. Nem no caso da Romilda, que se diz católica, nem no caso dos espíritas. Para você também não, Vitor? De forma nenhuma. São pessoas que estão no curandeirismo, quer dizer, é uma prática ilegal. Assinam receita, fazem cirurgia com bisturi, podem levar a metástases e cânceres, né? Na questão da AIDS, não leva ao cuidado de usar o coquetel. Isso é um absurdo, né? Isso é coisa de país subdesenvolvido. Você acha que tem? Claro que existe. Eu acho que o conceito é o seguinte,
É verdade que hoje nós estamos falando, o ser humano não é mais reducionista. Você não pode olhar para o sujeito só sob o aspecto da ciência. Você tem que olhar pelo aspecto da mente, da emoção, e tem que olhar pelo... Sim, exatamente. Quer dizer, é essa tríade, é o tal do holismo, o movimento holístico. Mas você vê, então a gente fala que tem gente séria no sentido de tem quem opere e cure. Tem o João da Badiânia, por exemplo, ele foi acompanhado por pesquisadores e os caras estão acompanhando ele há anos. Está aí o caso, é só a gente ir atrás. Mas quando cura é crime. É crime por quê? Por que é crime? Porque o sintoma, abafa o sintoma, mas a doença permanece. Pode durar anos a doença, mas vai se manifestar lá no futuro. O professor Flávio Pereira concorda? Existe gente séria ou não existe? Peraí, eu quero dar a você uma informação importante. Nos Estados Unidos, há 2 anos, 5 universidades, 5 faculdades de medicina, fizeram um teste sensacional, que é o seguinte: eles pegaram 20 aidéticos terminais, e convocaram, através de institutos de parapsicologia dos Estados Unidos, 20 curandeiros. Os médicos que fizeram isso não se preocuparam qual era a linha doutrinária dos 20 curandeiros. O que eles queriam é, ao longo de 6 meses de análises clínicas rigorosas, 5 faculdades de medicina dos Estados Unidos. Conclusão: 50% dos aidéticos se curaram e 50% não. Então, isso mostrou ao grande mundo médico americano que existe algo a mais. Não é sobrenatural, é algo a mais inerente à nossa estrutura psicológica, emocional, ao nosso superconsciente e ao nosso inconsciente, e até um fato que as pessoas costumam se esquecer, Faustão. Nós somos como uma moeda, cara e coroa. Você não pode ter uma moeda só de coroa, né? Tem que ter cara e coroa. Nós somos sexualidade e espiritualidade. O grande problema, no meu modesto alcance, do século XXI vai ser relacionar essas duas extraordinárias capacidades. A espiritualidade, com tudo aquilo que isso significa, e a sexualidade. Eu interrompo 2 minutos do professor Flávio Pereira, porque está chamando a Central Globo de Jornalismo. Notícia chegando agora ao vivo, programas 6h25. A repórter Cecília Leite está chamando, o espaço é dela. Bem, Faustão, nós estamos sobrevoando aqui a BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. O problema foi perto do município de Petrópolis, onde 2 pedras rolaram caindo bem no meio da estrada. Mas nenhum veículo foi atingido. Ainda não se sabe o que provocou o deslocamento das pedras. Toda a área foi isolada e o trânsito está bastante engarrafado no sentido rio. Está passando apenas um carro de cada vez. Esse veículo já é muito grande e tem muita gente que saiu dos carros e está em volta acompanhando o trabalho de retirada das pedras. A polícia rodoviária pede que os carros, agora de volta para o Rio, peguem a estrada do Imperador, que é uma rodovia estadual que passa por dentro de Petrópolis e desce a Serra de Teresópolis, o que aumenta o percurso de volta para casa em até 50 quilômetros. A previsão é de que a pista seja liberada dentro de 2 horas. É isso aí, Faustão. Cecília Leite, do Rio de Janeiro. O Globocop, Cecília Leite, ao vivo com a informação sobre a interrupção na ligação Rio Juiz de Fora com este acidente, com esta pedra aí. Você tem a informação quando ela acontece ao vivo aqui no Domingão. Nós estamos fazendo um debate com o professor Flávio Pereira, parapsicólogo, o Vitor Arvinengo, que é psiquiatra, o Mário Enzo Júnior, que é pesquisador de fenômenos paranormais, é publicitário, é jornalista, a Márcia Cobero, que é parapsicóloga, sobre o caso da dona Romilda, e que serve também de parâmetro para outros casos, como tem acontecido muito aqui no Brasil. Gente que diz que opera, que cura, e as pessoas no desespero procuram realmente, e como disse o próprio Enzo aqui, no desespero a pessoa vai completamente envolvida por essa situação, na crença, na esperança de resolver o seu problema de saúde. Por isso que a gente vai colocar, Márcia, como a pessoa, estando envolvida por um problema de saúde grave, como desses casos, ou então um familiar, percebe se a pessoa que vai curar ou que vai dar uma consulta é uma pessoa séria, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que tem esses poderes ou não. Como é que a gente pode orientar, de acordo com a sua área, a parapsicologia, as pessoas que estão assistindo agora e ficam na dúvida, mas quem é que é sério e quem não é? Quem que realmente cura, quem não cura, ou se ninguém cura? Bom, de acordo com a minha ética profissional, de acordo com a minha consciência, eu posso dizer que quem cura é o médico, o curandeiro nunca. Agora, se você me permite um segundo, o curandeiro tem algum aparente êxito em alguns casos,
mas o mérito nunca é dele. O mérito é do paciente que se autossugestiona. Então, a presença do curandeiro funcionaria, no máximo, como uma espécie de motor de arranque e aceleraria o processo de cura que cada pessoa tem dentro de si, da natureza do nosso corpo de se curar. Entendeu? Então, nunca o mérito é do curandeiro. O mérito de alguns êxitos é da própria pessoa que é curada. Perigoso? Perigosíssimo. Porque depois um dia ela vai a um curandeiro para tratar de uma peritonite e não tem sugestão que funcione contra a peritonite. E a pessoa morre. Para você, Vitor, é o mesmo problema? É a mesma coisa. A questão é que as doenças são crônicas e são prolongadas. A AIDS, por exemplo, que foi falado pelo professor. A AIDS é uma doença controlável, né? Mas não tem cura até hoje. Se o curandeiro atuar de uma forma empática, simpática, carismática, o indivíduo vai se sentir melhor, vai ter mais esperança na vida, né? Mas eu não indicaria esse tipo de pessoa, eu indicaria o médico, o psicólogo, para trabalhar a questão da esperança e mobilizar energias internas para ele melhorar o estado da AIDS ou do câncer. E nunca um curandeiro, né? O curandeiro vai ser sempre perigoso. E para você, Flávio Pereira, qual o caminho? A pessoa que está no desespero ou a família, numa hora dessa? Como é que ela vai descobrir se essa pessoa tem poderes para curar através da ciência ou não? Como é que ela descobre isso? Quem está ou quem esteve em desespero é que sabe o que fazer, não é? Porque não há regra para isso. Isso é uma questão humana. Agora, eu queria aproveitar e lembrar a senhora que está aí presente, que não, e ao outro, o ilustre convidado seu, Faustão, que cientificamente seria preciso fazer um balanceamento entre as estatísticas de erros médicos e a infecção hospitalar, que é uma praga de muitos hospitais, não é só do Brasil. Ora, em ciência você tem que comparar situações, confrontar situações diversas, situações diferentes. Eu não vejo nenhuma estatística sobre mortalidade provocada nos centros espíritas. Se essa senhora conhece essa estatística, porque em ciência nós temos que trabalhar com estatísticas. E agora eu aproveito, Faustão, para te dar uma sugestão. Já que apresentaram esse acidente aí no Rio de Janeiro, certamente todo acidente que fere pessoas ou de morte e tal, provoca o inconsciente coletivo. Faça um apelo através do seu programa, que é tão ouvido e tão prestigiado, no sentido de, se alguém teve algum sonho premonitório sobre isso. Não estou falando de curandeirismo, estou falando de sonhos, porque isso é frequente. O Titanic, por exemplo, foi precedido de mais de 20 sonhos e presságios estudados pelos Institutos de Parapsicologia dos Estados Unidos. Esse trem alemão que sofreu o acidente o ano passado, os alemães já estão procurando localizar na Alemanha pessoas que tiveram acesso ao futuro por uma pré-cognição. Eu sugiro isso porque você interrompeu o programa para anunciar esse assunto e pode ser que você receba várias contribuições nesse sentido. Esse é o parapsicólogo Flávio Pereira, nesse debate aqui com a parapsicóloga Márcia Cobero, o Vitor Arvinengo, psiquiatra, e o nosso Mário Enzo Júnior. Mário, como você disse logo no começo, esse é um assunto para discutir, porque cada um tem a sua explicação, tem o seu caminho, né? É verdade. Você vê que se nós formos discutir sobre esse assunto, aliás, nós estávamos falando nos bastidores, isso aqui é discussão mesmo, né? É verdade. Quer dizer, a gente tem que analisar... Cada um dá a sua opinião livremente. É por partes, por dimensões e por diversos caminhos. Quer dizer, todos os caminhos levam a uma solução. Eu, particularmente, tive um problema sério de saúde na família e com todo o conhecimento que eu venho adquirindo através de livros, através de trabalho, eu primeiro fui procurar na ciência. Realmente eu tive um problema seríssimo com um filho. Normalmente é isso, a pessoa esgota na ciência. E foi exato, só que o que eu fiz foi o seguinte, quer dizer, todo mundo que chegou perto de mim veio, quer dizer, eu conheço gente em Umbanda, em Candomblé, e no Espiritismo, em todas essas áreas eu fiz amigos, eu fiz pesquisa, venho pesquisando já há mais de 25 anos. Então meu filho teve um problema, eu fui diretamente no hospital onde era especialista. Cheguei lá, um conhecido, hoje somos amigos, e é um tremendo pesquisador de cabeça e pescoço na área de oncologia. Ele disse assim, olha, todo mundo que vem aqui me traz um frasco, eu mando analisar, mas o que eu posso acompanhar aqui, a gente acompanha, e o que tem de resultado a gente faz. Qual é o resultado? A gente terminou o tratamento, e todo o resto que se fez foi o seguinte. Primeiro, o amor que a gente depositou na vontade, né, na vontade de querer que o menino ficasse bom. Segundo, o aspecto de confiar na pessoa.
Terceiro, a gente acredita. Ou seja, é um componente... Confiança, fé. É aceitação, confiança, fé. E tem que torcer, né? Porque se você não torcer, nem o Brasil ganha, não é verdade? Os mistérios da mente humana, analisados aqui pela Márcia Cobero, Mário Enzio Júnior, Vitor Arvinengo e o nosso padre Quevedo e mais o Flávio Pereira. Esse assunto... Os seres humanos sempre serão estranhos aqui. O Marco Polo os leva de volta, deixando o Império do Gelo a seus legítimos herdeiros.